Foi prescrito para esse paciente um trombolítico alteplase. Esse medicamento só pode ser feito em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra de ST, o que é o caso do paciente. Como não temos o serviço de hemodinâmica disponível na unidade, para abrir esse vaso de forma mecânica, um cateterismo, e caso a transferência se atrase, temos que entrar com trombolítico para reperfundir esse vaso de uma forma química, quebrando esses trombos com fármaco, porque tempo é essencial para salvar a vida do paciente, que se encontra com o vaso obstruído. Só não faremos um trombolítico caso o paciente tenha alguma contraindicação a trombolíticos, como sangramentos ativos internos, cirurgia recente ou um recente AVC, entre outros. Essa medicação é indicado em caso de AM e ele vai atuar estimulando a dissolução de coágulos, restaurando o fluxo de sangue dos locais atingidos. Administraremos uma dose de 15 mg do medicamento diluído em 20 ml em bolos intravenoso. A solução constituída de 1 mg por ml, seguida de dose de 50 mg diluído em 50 ml, reconstituído em soro fisiológico 0,9%, em infusão intravenosa durante os primeiros 30 minutos, até a dose máxima de 100 mg. Isso tudo conforme prescrição médica. Durante o seu uso, tem que haver o quê? Uma monitorização. O problema mais comum encontrado durante o tratamento desse trombolítico é a hemorragia, um sangramento. Também a elevação da pressão arterial sistólica pode ocorrer, tendo que fazer um controle rigoroso. E após esse tratamento com esse trombolítico, os pacientes podem ter arritmias, que são batimentos irregulares do coração. Após o sangue voltar a circular, eles podem levar a parada cardíaca e ser fatal. Então, por isso também tem que haver um controle, uma monitorização. Ele não deve ser administrado com outros medicamentos, nem no mesmo frasco de infusão e nem no mesmo acesso venoso. A interação medicamentosa com heparina pode ocorrer coagulação, pode aumentar o risco de hemorragia antes, durante e após o tratamento. Na admissão em serviço de urgência, requer não só a realização da entrevista médica e do exame físico, mas também de exames complementares, que visam estabilizar de forma rápida e efetiva o estado clínico do paciente, que incluem um eletrocardiograma e exames bioquímicos. Vários biomarcadores têm sido utilizados para auxiliar no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. A CKMB e a troponina são marcadores bioquímicos de uma lesão cardíaca. A insuficiência circulatória provoca alterações celulares que caracterizam perda de algumas propriedades ou mortes celulares. A troponina é um dos marcadores mais sensíveis e específicos para a detecção da necrose miocárdica, constituindo-se na primeira escolha para o diagnóstico de necrose. Eleva-se após 6 a 12 horas do início dos sintomas, devendo ser dosada na admissão e após as 6 a 12 horas. A troponina tem um alto índice no sistema circulatório, podendo ser utilizada como diagnóstico durante alguns dias após o infarto agudo do miocárdio. A concentração de CKMB se eleva de 3 a 8 horas após o processo lesivo, atingindo o pico de 24 horas, e normaliza em 72 a 96 horas após o processo de lesão. A intensidade da elevação tem ligação com o volume do tecido lesado e com o prognóstico. O AS é um antiagregante plaquetário. Ele é indicado na prevenção do infarto agudo do miocárdio, profilaxia de trombose venosa, isquemia cerebral, embolia pulmonar. Ele age como antiagregante plaquetário, o que quer dizer? Ele impede ou dificulta a união das plaquetas, que formam coágulos no vaso sanguíneo. Com isso, o acúmulo de plaquetas se desmancha, abrindo caminhos para que o sangue possa voltar a fluir novamente. A dose indicada é de 325 mg por via oral, na prevenção de tromboses e doenças cardíacas. Por isso, a ingestão de AS nos primeiros sinais de infarto é tão importante. E para potencializar o seu efeito, é recomendado mastigar o comprimido antes de beber água, porque assim a medicação chegará mais depressa na corrente sanguínea e seu efeito será mais rápido. Seus efeitos adversos são dor abdominal com cólica,
broncoespasmo, náuseas e vômitos, irritação gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal, trombocitopenia, anorexia, angiodema. E os cuidados de enfermagem na administração desse medicamento é orientar o paciente na hora do ataque mastigar o comprimido, orientar o paciente dos possíveis efeitos colaterais ou reações adversas e realizar cuidados na prevenção e sangramento. Heparina endovenosa. Indicação: angina instável, tromboembolismo pulmonar, manipulações vasculares, quadros progressivos de isquemia cerebral por doença vascular. Principais cuidados: atentar para a via de administração, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, observar sinais e sintomas de hemorragia externa e interna, colher TTPA de 6 em 6 horas e de 12 em 12 horas quando se obtiver 2 controles seguidos da TTPA dentro da faixa adequada. Administrar bolos inicial de 80 unidades por quilo. Deve-se ajustar dosagem da heparina se porventura a TTPA oscilar. Observar sinais de hipersensibilidade à droga. Mecanismo de ação da heparina. A heparina interage com a cascata de coagulação, formando algo que chamamos de complexo ternário, que inativa várias enzimas da coagulação, e mais significativamente a enzima chamada trombina. No infarto, ela irá inibir a formação de trombo do vaso sanguíneo, impedindo a interrupção do fluxo sanguíneo, prevenindo morte do tecido cardíaco. Pode-se reverter o efeito da heparina através da administração de um antídoto, chamado protamina. As complicações. A heparinização encontra-se associada a uma elevada taxa de complicações, produzindo hemorragias por doses elevadas e tromboembolismo por doses insuficientes, sendo que o controle da administração é o fator mais decisivo de erro. Preparo. Deve-se preparar 5 ml de heparina em 250 ml de soro fisiológico 0,9%, com equipo e bureta para o controle adequado a fim de manter segurança. Foi prescrito para esse paciente uma infusão de nitroglicerina. Esse medicamento só pode ser feito após a confirmação do eletrocardiograma que o paciente está tendo um caso de infarto. Essa medicação é indicada para vasodilatação de vasos sanguíneos do corpo, auxiliando na parte circulatória, melhorando a circulação do sangue no coração, em casos também de dor no peito, dor anginosa e insuficiência cardíaca. A ação esperada desse medicamento é de 2 a 5 minutos. Ele vai propiciar um relaxamento dos vasos. A administração, nós temos ampola de 5 ml com 25 mg e ampolas de 10 ml com 50 mg, devendo ser diluído antes da infusão com soro glicosado 5% ou soro fisiológico a 0,9%, podendo ser de 250 ml ou 500 ml. Aí cabe a prescrição médica. Ele não pode ser misturado com outros fármacos e é bom ter um acesso venoso só para essa medicação. Ele é feito em via endovenosa, em bomba de infusão contínua. É um fármaco muito concentrado, que não pode ser feito muito rápido. É um medicamento sensível à luz, né? Tendo que ser feito com equipo fotossensível, né? Então vem um saquinho para colocar por fora do soro. E tem também que se tomar cuidado com a ponta do equipo do catéter para não perder a estabilidade, podendo perder o efeito desejado da medicação. Em geral, inicia-se a medicação com uma dose de 5 microgotas por minuto, que equivale a 3 ml hora, podendo ser aumentado progressivamente a cada 3 a 5 minutos. Este medicamento ele permite um ajuste controlado da dose ao ser administrado na veia, ou seja, a dose é ajustada de acordo com a resposta clínica que o paciente apresentar, garantindo uma maior segurança de uso em caso de reações adversas, como uma queda abrupta da pressão arterial ou em doses que não sejam toleradas pelo paciente. Uma vez que a resposta parcial da pressão arterial é observada, o aumento da dose deve ser reduzida. E o intervalo entre os aumentos deve ser prolongado, se atentando para uma situação de emergência caso ocorra.
As reações adversas desse medicamento é tontura, hipotensão, ele causa muita hipotensão, circulação cerebral inadequada, hemorragia cerebral por pressão intracraniana, né, pela elevação intracraniana. Cuidados. Recipientes de PVC, eles podem absorver de 30% a 80% do princípio ativo. Por isso a necessidade de usar um equipamento fotossensível. Medicações para disfunções eréteis não podem estar associadas com essa medicação, porque ele pode evoluir para um choque. Interações medicamentosas, ela pode interferir com o efeito anticoagulante da A morfina, ela é um analgésico opioide sistêmico, utilizado para o alívio da dor intensa crônica ou aguda. O uso da morfina para o alívio da dor deve ser reservados para as maiores manifestações dolorosas, como por exemplo no infarto agudo do miocárdio, podendo também ser utilizada como adjuvante na anestesia. A morfina, ela vai exercer seu papel sobre o sistema nervoso central em órgãos com musculatura lisa. Seus efeitos farmacológicos irão incluir a analgesia, sonolência, redução de temperatura corporal em doses baixas, depressão respiratória relacionada à superdosagem desse medicamento, depressão circulatória, parada cardíaca, choque, insuficiência respiratória, hipotensão e bradicardíaca, sendo destinada para administração intramuscular, endovenosa, intratecal, epidural, via oral e subcutânea. Na administração de via subcutânea, o medicamento irá oscilar de 5 a 20 mg. Para ser administrado em via endovenosa, deverá ser de 2 a 10 mg para 70 kg, devendo ser administrada lentamente, diluída em soro fisiológico ou soro glicosado, podendo ser administrada em infusão contínua ou administrada em concentração menores, sendo diluída para serem administrada na seringa, sempre administrando lentamente. Lembre-se que a morfina não deve ser administrada pura, pois pode causar a maior incidência da depressão respiratória. Na administração de via intramuscular, deverá ser de 5 a 20 mg para 70 kg. A superdosagem deste medicamento ela é caracterizada pela dispneia. A primeira atenção ela deve ser dada para o restabelecimento da respiração deste paciente, como por exemplo na instituição da ventilação mecânica na respiração assistida. E o antagonista para antagonizar o efeito da morfina é o naloxona. Ele é um antídoto específico contra a depressão respiratória, que irá ser causada por este medicamento em caso de uma superdosagem de morfina. Foi prescrito para este paciente uma dose de ataque de clopidogrel. A dose de ataque é caracterizada por 300 mg, onde irá ser administrada por via oral, sendo indicada para a prevenção dos eventos aterotrombóticos, como por exemplo no infarto agudo do miocárdio, AVC e doenças tromboembólicas. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, o clopidogrel mostrou reduzir a elevação de morte. Este fármaco inibe a agregação plaquetária. Este medicamento pode causar reações adversas. As mais relatadas são equimose, epistaxe, distúrbios hemorrágicos, dispepsia, dor abdominal e diarreia. Tropolol. Esse medicamento é indicado em caso de hipertensão arterial, pois ele reduz a pressão arterial, angina do peito, prevenção para crises de enxaqueca, tratamento de manutenção após infarto agudo do miocárdio, e ele ajuda na terapia de insuficiência cardíaca crônica. Ele reduz o risco de mortalidade de origem cardiovascular e coronária, incluindo a morte súbita.
ele age reduzindo o esforço do coração. Em caso de paciente confirmado com suspeita de infarto agudo do miocárdio, ele reduz o risco de mortalidade. Isso se dá principalmente pelo fato da redução de morte súbita. Esse medicamento não é muito indicado para gestantes, pois ele pode prejudicar o feto ou causar um parto prematuro. Ele também não é indicado quando o paciente estiver confirmado com suspeita de infarto agudo do miocárdio e ele tiver com a frequência cardíaca abaixo de 45 batimentos por minuto. As reações adversas desse medicamento mais comum é fraqueza, dispneia, dor abdominal, diarreia e entre outros. Após ter sido realizado exames que comprovam o IAM e ter sido administrado medicamentos, se realiza o cateterismo, que é um exame para confirmação de existência de obstrução coronariana. Caso confirmado, deverá realizar a desobstrução imediatamente da placa de ateroma, realizando o procedimento de angioplastia com stent. A angioplastia nada mais é que a plástica dos vasos. É uma técnica realizada por um médico cardiologista especialidade em hemodinâmica. 90% das angioplastias no tratamento de IAM consiste em inserir um stent. Comumente se utiliza a artéria femoral, porém também se utiliza a do braço ou a artéria da área do pulso. Realiza uma anestesia local. Muitos médicos cedem seus pacientes para melhor conforto. Através de uma pequena incisão na artéria, se insere um catéter de grosso calibre com um fio guia até o bloqueio no coração. Insufla o balonete para afastar as paredes do vaso. Retira-se o catéter e insere outro catéter com o stent farmacológico. Infla, posiciona o stent e retira o catéter. O stent parece um tubo aramado, pequeno. É feito de aço inoxidável ou cromo cobalto. Em longo prazo, ele libera fármacos, evitando formação de outras placas no local. Porém, não substitui o tratamento medicamentoso, por exemplo, com aspirina e clopidogrel. O risco do procedimento pode ser sangramento ou coagulação da área, pode ser obstrução no interior do stent ou um ataque cardíaco, entre outros. Os benefícios é um fluxo sanguíneo sem bloqueios e não é uma cura, é um tratamento.